Iniciou. Bom dia a todos. Hoje é dia 14 de setembro de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Doutora Ana Beatriz, o seu processo é Paulo Kaufmann, certo? Isso, bom dia, esse mesmo. Bom dia. Então, nós vamos iniciar pelo processo número 4139272, Paulo Kaufmann, da relatoria do Dr. Rafael Zulli. Doutora, a doutora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Tá. Então, só vou gravar. Bom dia, doutora. Eu só vou gravar a Tá sustentação gravando. oral, só um momentinho, Zulli, por favor. Doutora, a doutora não tem procuração. A procuração foi juntada junto com o pedido de sustentação oral. Foi, inclusive, encaminhada no pedido. Zulli, está no processo aí? Não sei, Procuração? vamos abrir, vamos ver aqui. Tem a impressão que está no processo, sim. Estou abrindo ele. Procuração é o item 51 da sequência. Acho que nas folhas 631. Isso. Doutora Ana Beatriz? Oi, Qual o seu nome completo, Ana Beatriz? Valenciano Aquiles. Nossa, a Seu- internet está mole hoje. Seu CPF, por favor? 395-491-38879. 491-388? 38879, isso. 79. Bom, então, a doutora tem 15 minutos. Tá, é uma procuração eletrônica, tá? A doutora pode Só iniciar um sua minutinho, sustentação. só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu fechar essas telas que eu abri. E... ficou uma besta aqui, que eu não quero ela aqui, que vai me atrapalhar. Aqui. Então, só deixo... Aqui, na verdade, trata-se primeiro de ITCMD, tá? É um recurso misto, tá? Ordinário e de ofício, com um responsável solidário, que é o Luiz Roberto Kaufmann. Perfeito? Deixou de pagar por omissão devido à atribuição de causa-mortes de participações em empresas localizadas no exterior, já. Cadê o doutor Argos aqui? Empresas no exterior, tá? Conforme comprovado pelas cópias dos documentos juntados, o presente auto constitui crédito tributário por exigibilidade suspensa em razão de decisão de primeira instância em processo número tal mandado de segurança, tá? Basicamente é isso. Então, eu vou chegar à sustentação oral, que eu gosto de digitar. Petição reinteressada, ordinário, e começamos. Então, a senhora tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Vamos lá? Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos, ilustríssima presidente, relator, demais juízes, bom dia. Conforme já foi relatado, é um lançamento de ofício lavrado em face do senhor Paulo Kaufmann, na condição de sujeito passivo, e do senhor Luiz Roberto Kaufmann, que é seu irmão, na condição de responsável, visando exigir ITCMD acrescido de multa e juros. Aqui já cabe um adendo que esse auto de infração ele foi lavrado com exigibilidade suspensa, tendo em vista que existia liminar em mandado de segurança, e essa ação judicial foi impetrada anteriormente à lavratura do auto pelo responsável e pelo recorrente, visando discutir a exigibilidade do ITCMD, esse ITCMD justamente que é o objeto da exigência. E qual é a discussão do mandado de segurança, como já bem relatado pelo relator? É justamente porque a mãe do recorrente, do responsável, a senhora Rosa Kaufmann, faleceu em 2019 e deixou alguns bens situados no exterior para eles,
e quando da abertura do inventário, a Fazenda visou exigir TCMD sobre esses bens situados no exterior. E por reputar essa exigência inconstitucional, foi impetrado o mandado de segurança, que inclusive aguardava decisão definitiva pelo COLEM do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Em um primeiro momento, foi proferida a decisão rejeitando a defesa tanto do recorrente quanto do responsável, o que ensejou a interposição de recurso ordinário por ambas as partes e pedido de retificação de julgado pelo responsável. Especificamente em relação ao responsável, o pedido de retificação de julgado dele foi acolhido, primeiro para conhecer da defesa dele e segundo para afastar a responsabilidade tributária dele, justamente por entender que não se encontram nos autos qualquer menção que justificasse a imputação de responsabilidade ao senhor Luiz Roberto Kaufmann, que foi considerado como responsável. Então, o que se julga na presente data é o recurso ordinário do recorrente, do sujeito passivo principal, o senhor Paulo, e também o recurso de ofício da Fazenda que foi interposto justamente para discutir aí a questão tão somente da responsabilidade tributária atribuída ao senhor Luiz Roberto Kaufmann. Primeiramente, excelências, eu vou buscar fazer bem breve aqui, porque existe um ponto principal que os patronos dos recorrentes e do responsável gostariam de suscitar, que é justamente o julgamento da matéria pelo COLEM do Supremo Tribunal Federal, já em repercussão geral e que, inclusive, transitou em julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência do TCMD sobre os bens do exterior. O que, repita-se, é justamente a tese aqui que gerou a autuação em debate. E vale ressaltar que a modulação de efeitos que foi definida pelo STF no julgamento do recurso extraordinário número 851-108 alcança tanto o recorrente quanto o responsável, seja pelo mandado de segurança que eles impetraram em maio de 2019 ou também pela própria defesa administrativa que foi apresentada nesses autos em dezembro de 2020. E aqui é importante notar que esse Tribunal de Imposto e Taxas, na sua terceira Câmara, inclusive, já vem reconhecendo a necessidade de cancelamento de auto de infração que visa aí cobrar ITCMD sobre o exterior. Um exemplo deles é o auto de infração 440.597/3, que foi acolhida uma preliminar idêntica à presente, que julgou extinto o auto de infração justamente em razão da definição da matéria pelo STF. Esse é o primeiro ponto que a defesa gostaria de citar e que acredita, no seu entender, que já seria suficiente para ensejar o cancelamento do auto de infração. Caso, contudo, assim não se entenda, existem dois pontos principais que, no entender do recorrente, ensejam o cancelamento do auto de infração. O primeiro deles é a sua própria nulidade, vez que a própria recorrida, a Fazenda, ao apresentar a manifestação nos autos, reconhece categoricamente que não possui a documentação comprobatória da suposta infração cometida, tanto que o auto de infração foi acompanhado tão somente da inicial do mandado de segurança, sem nenhuma documentação, e também de uma declaração de transmissão por escritura pública com os bens da senhora Rosa Kaufmann, que é a falecida, tão somente listando os bens dela que ela possuía no Brasil. Conforme já dito, aqui não é discutido ITCMD sobre bens no Brasil, mas sim tão somente sobre bens no exterior. Ou seja, o auto de infração não foi acompanhado de qualquer documentação que comprovasse o fato jurídico tributário. E além de não haver prova do fato jurídico tributário, também não houve comprovação da base de cálculo que foi utilizada pelo fisco. Isso porque a senhora Rosa Kaufmann morreu em 2019, quando se deu o fato gerador, enquanto toda a documentação que embasou o cálculo do TCMD é a sua declaração de imposto de renda entregue em 2017, ou seja, 2 anos anteriores ao fato jurídico tributário. E, além disso, conforme já dito, nos autos do mandado de segurança, o recorrente e o responsável possuíam sentença confirmada por acórdão que afastavam a exigência do ITCMD que está sendo discutido. E, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º da Lei 12.016 de 2019, sentença em mandado de segurança é autoexecutável. Se existir uma ordem judicial que impedia a exigência do TCMD, a exigência principal não poderia ser feita, muito menos a exigência de multa e juros. Por todos esses motivos, o recorrente entende que a autuação deve ser cancelada.
E aqui, até para ser bem breve, mas não deixar de comentar, em relação ao recurso de ofício da Fazenda, que discute tão somente a responsabilidade tributária que foi imputada ao senhor Luiz Roberto Kaufmann, é importante trazer aqui a decisão da DTJ, que ela reconheceu categoricamente que o lançamento fiscal foi equivocado, superficial e genérico, pois não traz qualquer fundamentação para imputar a responsabilidade ao senhor Luiz Roberto Kaufmann. Na verdade, existe uma única palavra no relato circunstanciado, que diz que o responsável seria inventariante e que, portanto, ele seria responsável. Com todo respeito aqui ao lançamento fiscal, mas trata-se de TCMD exigido em face daquele que recebeu a suposta doação. O inventariante, ele só é responsável por supostos débitos do espólio. Não se trata de débito cobrado em face do espólio, mas sim do donatário. Dessa forma, entende-se que a decisão da TTJ, que afastou a responsabilidade do senhor Luiz Roberto Kaufmann, deve ser mantida. Portanto, diante de todo exposto, espera-se e requer-se que o recurso ordinário do recorrente seja acolhido, acatando-se aí a decisão do STF, que determinou que o TCMD no exterior é inconstitucional, e ao mesmo tempo que seja improvido o recurso de ofício para manter o afastamento da responsabilidade imputada ao senhor Luiz Roberto Kaufmann. Muito obrigada. Senhora presidente, vamos lá. Vamos lá, doutor Júlio. Obrigado, doutor. Obrigado, parabéns pela sustentação oral. Perfeito. Eu digo de início que, como considerar o trâmite processual, onde autuado e solidário em razão da constituição do crédito tributário ingressaram com defesa, ainda em primeira instância, de julgamento, a qual manteve a acusação e a inclusão do responsável solidário. Notificados, esses ingressaram, cada qual, com um pedido de recurso ordinário e, na sequência, o responsável solidário ingressa com pedido de retificação do julgado, questionando a decisão singular por entender conter erro de fato. Foi admitido e examinado o pedido de retificação do julgado, que resultou em provimento para afastar a responsabilidade solidária. Entendeu a ocorrência de erro de fato. Tá? Foi admitido e examinado o pedido, que resultou em provimento para afastar a responsabilidade solidária. Lembro, neste momento, que o artigo 15 faz referência ao fato de que não implicando em supressão ou suspensão ou interrupção de prazos para interposição dos demais recursos previstos na lei, vale dizer, continua correndo o prazo para a interposição do recurso ordinário. Eu transcrevo o artigo 15. No caso dos autos, o recurso ordinário foi interposto em prazo pelo responsável solidário e alterada a parte dispositiva da decisão contra si, lhe foi dado o prazo em razão da interposição do recurso de ofício para manifestar-se, tirar uma sujeirinha aqui, o que ocorreu. Assim, em nenhum momento qualquer espécie de desvio do andamento processal se deu e ocorreu seu regular trâmite. Nesse sentido, examinando o recurso ordinário interessado e agora recurso de ofício da Secretaria da Fazenda e do Planejamento interposto na forma regimental. Preenchidos os pressupostos, conheço de ambos os recursos de ofício e ordinário. Preliminares, eu vejo que preliminares objetiva, porque toda a matéria acaba sendo, inclusive, a questão da inconstitucionalidade, né? Acaba sendo em mérito. Recurso de ofício, eu digo, trata-se de recurso de ofício contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Santos Florestal, que decidiu pela exclusão do responsável solidário do auto de infração. Fundamenta a sua adesão em julgador assim que se manifestou no fato de que não houve a descrição e nem fundamentação dos motivos que justificassem a imputação da responsabilidade solidária do impugnante. Diz o solidário que desconhece os motivos que levaram a fiscalização a colocá-lo no polo passivo da relação jurídica tributária, em que se encontra como principal autuário seu irmão, não havendo nenhuma explicação ou apresentação de dispositivos normativos que justificassem sua condição de responsável solidário. O culto do julgador destaca neste ponto que, analisando-se os autos, realmente não se encontra qualquer menção aos motivos que embasam a adesão do ofício em considerar o senhor Luiz Roberto Kaufmann como responsável solidário na autuação do senhor Paulo Kaufmann.
Lembra que eu referi que o relatório circunstanciado de folha 5 a 8 não consta dele qualquer informação a fornecer explicação sobre os motivos que justificassem a decisão de considerar o senhor Luiz Roberto como responsável solidário. Lembra, então, a questão do decreto 46655, no seu capítulo 5º da sujeição passiva, especificamente no artigo 11, que define os casos de responsabilidade solidária, definido no inciso 8, que o inventariante responde solidariamente pelos tributos devidos pelo espólio e o que prevê o artigo 1997 do Código Civil e o artigo 618 do CPC e a Lei Federal 13105, bem como o pagamento de suas dívidas, artigo 619 do CPC. Conclui, então, que, deste modo, não se enxerga motivo ou fundamentação que justifique colocar inventariante no polo passivo da relação tributária instituída com a lavratura do auto de infração, hora julgada. Esclareça-se que consta dos autos a informação de que o senhor Luiz é o inventariante no processo da sucessão da dona ou senhora Rosa Kaufmann. Assim sendo, deve ter excluído o responsável solidário do auto de infração. Sobre esse fundamento, conclui e exclui a indicação do responsável solidário. Todavia, examinando os autos, observa que na leitura do excerto da decisão acima, o julgador considerou no AEM não existir qualquer menção aos motivos que embasam a decisão do ofício em considerar o senhor Luiz Roberto Kaufmann como responsável solidário. Esclareceu ainda que consta dos autos, perdão, a informação de que o senhor Luiz Roberto é inventariante no processo da senhora Rosa Kaufmann. A unidade de julgamento entendeu que o regulamento do ITCMD define que o inventariante responde solidariamente apenas pelos tributos devidos pelo espólio. E no presente caso, auto de infração, o imposto que está sendo cobrado é o tributo devido pelo herdeiro. Dessa forma, pela exclusão do responsável solidário do auto de infração. Todavia, a acusação dirigida ao autuado é de deixar de pagar em TCMD relativa a transmissão, causa-morte de participação de empresas localizadas no exterior. No momento da lavratura do auto de infração, o fisco paulista já estava ciente que o autuado havia empedrado o mandato de segurança. O recurso de ofício restringiu-se, portanto, ao que tange a exclusão do responsável solidário no passivo do AIM. Neste ponto, cumpre ressaltar que a ausência de indicação do dispositivo legal não é motivo para a exclusão do solidário no polo passivo, visto que a omissão é possível de correção pelo órgão de julgamento. Isto porque, desde logo, evidenciado no relatório circunstanciado de folhas, que, da leitura das peças processuais constantes do expediente, saber-se que os impetrantes são Luiz Roberto Kaufmann, brasileiro, tal, tem toda aqui, Paulo Kaufmann, brasileiro, tá? 2. A de cujos é a senhora Rosa Kaufmann, falecida em 23 de 1 de 19, que deixou os filhos impedrantes do mandato de segurança. Continua o relatório. Dessas, a Atlantis Comercial Service Union Square doou em vida ao senhor Luiz Roberto com pagamento de ITCMD, de modo que os efeitos da transmissão causa-morte de bens localizados no exterior ficaram a participação de 4 empresas restantes, e aí eu cito elas, né? Está no relatório, igualmente divididas entre os herdeiros 50% cada um. Nesse sentido, é clara a participação nos atos de inventário em relação processual, bem como a responsabilidade do responsável solidário. E, neste ponto, a douta representação, em seu parecer de recurso de ofício, bem lembra que a douta Câmara Superior já se posicionou no sentido, frisando que a correção da omissão encontra amparo no artigo 13 da Lei 13457. Esse entendimento foi exposto no julgamento no número tal que transcreve, tá? Eu transcrevi. Tenho para mim a necessidade da referir indicação de forma expressa, todavia não vejo também óbvio no sentido de que se proceda a possível e necessária retificação, medida salutar para a correta exigência do tributo e da justiça. Dessa forma, o julgamento, considerado a possibilidade de correção da autuação mediante supressão da instância de indicação de dispositivos reais, com base no artigo 13, ficam esses expressados
posto que documento e relatório circunstanciado juntado ao processo não consta a fundamentação da solidariedade. Assim é que, no que se refere à indicação do responsável solidário neste auto de infração, e sua solidariedade se encaixa no dispositivo do CTN, artigo 124, responsável solidário, eu transcrevo. Em análise aos documentos que constam dos autos, percebo que, de forma clara, que o responsável solidário possui interesse comum na situação, vez que ele foi o inventariante do espólio da Decursos, conforme consta expressamente do documento de folha 55. Além disso, o responsável solidário é, como consta do relatório circunstanciado e dos documentos carregados ao processo, um dos impetrantes no mandato de segurança número tal, juntamente com o contribuinte autuado, a exemplo do documento de folha 10. Nesse sentido, portanto, fica evidenciado seu interesse em todo o procedimento e, principalmente, neste auto de infração, diante do exposto, restabeleça a indicação do responsável solidário, bem como, com base no artigo 13, proceda à retificação do lançamento inicial para o lançamento fazer constar o artigo 124 do CTN, suprindo a ausência de indicação dos dispositivos legais dos responsáveis solidários, restabelecendo dessa forma a responsabilidade do solidário. Assim, ante o exposto do provimento ao recurso de ofício. Ponto. E aí, também, em termos da circunstância geral, eu vou ao recurso ordinário, de início à fase das preliminares da arguido. Trata-se de lançamento decorrente de não pagamento de ICMS, em razão da transmissão causa-morte de cotas de empresas localizadas no exterior, anteriormente pertencentes ao Decursos Rosa Kaufmann, mãe do recorrente. Existindo medida judicial, e veja bem, eu tenho um posicionamento em relação, inclusive, àquela própria decisão do Supremo, que eu vejo que ela não se adequa necessariamente a essa circunstância, esta e outras objetivas, principalmente quando se fala em ausência de lei complementar. Mas, prosseguindo aqui, que é o que interessa. Existindo a medida judicial em relação ao fato e à exigência aqui posta, foi constituído o crédito tributário com o fito de o fisco corretamente prevenir a decadência e em razão de mandado de segurança, do qual o solidário figura, né? Número tal, a autuação fiscal foi realizada com a exigência suspeita. Conforme consta na edição de folhas 315 a 320, restou reconhecida a existência da concomitância entre a matéria discutida no processo tributário e aquele objeto do mandado de segurança que tramita na esfera judicial. Perdão. Nos termos do proposto do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 3457, nos artigos 95, parágrafo 1º do Decreto 54.486/2009, a existência de demanda judicial referente à mesma matéria discutida, e é a mesma, no processo administrativo, importa na renúncia da autuada do direito de litígio no processo administrativo tributário e da existência do litígio devendo aos autos serem encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, o que, nesta parte, por consequência, resta considerar o não conhecimento do recurso. Veja-se a dicção clara do artigo 30, que eu transcrevo, mas não vou cansá-los com isso. Ainda a decisão de primeira instância, o culto julgador já deixou claro que, item 52, fundamentada a decisão em vista de que consta dos autos, conclui-se que a matéria discutível no processo administrativo tributário não abrangida na ação judicial não tem o condão de retificar a acusação, sendo por isso mantido o auto de infração, devendo o processo administrativo tributário ter o seu normal prosseguimento nos termos do estabelecido no artigo 30, parágrafo 2º da Lei 13.457. Caso assim não se entenda, resta evidente que o exame do mérito não ocorreu em primeira instância, o que implicaria a nulidade da decisão e supressão de instância. Todavia, concluo pela ocorrência da concomitância, a qual é clara ao efetuar-se um comparativo na matéria discutida nesses autos em medida judicial. Assim, examinando os autos, e a esta questão resta a análise da matéria diversa daquela posta na referida medida judicial. Isso se refere, no meu ver, é a questão da nulidade. Ocorre que faz crer o lançamento seria nulo em razão da suposta ausência de requisito formal como assinatura do fiscal autante na peça sensorial ou em razão da falta de provas de ausência de liquidez, o que, a seu ver, teria acarretado cerceamento de direito de defesa. Todavia, segundo a legislação que cuida do processo administrativo tributário no âmbito do Estado de São Paulo, apenas a impossibilidade de se determinar com segurança a natureza da infração ou pessoa do infrator poderia causar a nulidade do lançamento que não seja
deslumbra dos autos. Eu transcrevo o artigo 11. Porém, os autos, pois o AIN é possível identificar todos os elementos necessários para a construção do crédito propostos pelo artigo 34 da 13, pois nele existem a identificação, a sua qualificação, a descrição dos fatos que permitem a verificação da ocorrência dos fatos gerados, a determinação da matéria tributária e a caracterização das infrações, a demonstração do cálculo feito para apurar o imposto devido, demonstrativos que constam do processo IDDF, a capitulação legal da norma infringida da penalidade aplicada, o recebimento por parte da autuada dos documentos que comprovam a infração e a oportunidade pela defesa concedida ao contribuinte através da notificação. E veja, aqui eu tenho até uma outra posição, que todos os senhores conhecem, dizendo o seguinte: o processo eletrônico não é entrega, a entrega já é automática, basta acessar o processo via certificado digital. Nesse processo eu não coloquei isso, mas esse é meu entender. Assim, no que se refere ao artigo 142 do CTN, a nulidade do lançamento, eu vejo que, nesse sentido, cumpre a taxa de lançamento efetuada pelo seu agente fiscal de renda quanto aos procedimentos fiscais que adotou, estes encontros em perfeita consonância com a legislação, permitem a enumeração dos artigos do regulamento, né? Do regulamento, eu pus o RICMES aqui, regulamento do ITCMD, força do hábito, né, infringidos, e correta tem também a capitulação da multa esta regular, posto que exprime a perfeita subsunção do fato à norma que prevê. Outro sim, a descrição de fato é a capitulação legal constante do auto de infração, documentos tais do respectivo DDF, enquanto todos os elementos essenciais ao lançamento, e aqui eu analiso, então, na verdade, todos eles, o 142, o atual lei com a própria antiga lei, que era 10.941, que não traz muita alteração, tá? Só deixa eu colocar aqui eu só estou colocando aqui a 13457, tá? Eu fiz referência a uma e não citei o número. Este é o dever de ofício e foi integralmente realizado, tá, na forma do decreto e da própria atual lei, a 13457 de 2013. Tá? Veja se os lançamentos de todos esses dispositivos legais foram respeitados. Fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? O princípio da legalidade formal, também ingresso nesta parte aqui, né? Perfeito. Dá uma separação aqui. A defesa constitui de forma contribuinte a demonstrar a razão do seu direito, né? A manifestação disposto, enfim. Eu estou afastando o argumento e justifico aqui prontamente saiu com ele. Logo, a própria essência do AIN no sistema EPAT invalida de pronto o argumento da recorrência, está demonstrado integral a respeito ao respectivo artigo 118, parágrafo único, item 3, a linha E do decreto 54.486 de 2009, bem como o disposto no artigo 2º e no artigo 25 da portaria CAT 1198, tá? Com relação à suposta falta de provas de liquidez do lançamento, cabe ser dito que os documentos carregados autos, a saber, os documentos de folha 5 a 71, dão contexto fático ao lançamento e suportam a acusação narrada na peça exordial do AIN, haja vista que evidencia a transmissão causa-morte de cotas de empresas localizadas no exterior, anteriormente pertencentes à senhora Rosa Causme, ao recorrente, bem como a falta de pagamento do imposto de ICMD em razão desta transmissão causa-morte, o que vem corroborado pelas explicações do relatório circunstanciado. Assim, a simples existência do mandato de segurança número tal suporta a ação fiscal. A justiça que tal demanda judicial discute exatamente a falta de pagamento do ITCMD decorrente do fato gerador discutido nos autos. Deste ponto, portanto, pode-se concluir e invocar o previsto no artigo 20, parágrafo 1º e 2º da lei 13, uma vez que a falta de pagamento de imposto, além da 13, né? Além de confessada, é fato incontroverso nos autos, sequer seriam necessárias as provas da acusação, porém, a respeito disso, a prova foram juntadas às folhas 61, de 5 a 71, tá? No que diz respeito à base de cálculo do lançamento, alega recorrente que ela não está de acordo com a realidade, porém, não vejo nos autos
que em qualquer momento processual ela traz prova das suas alegações quando não juntou ao processo nem na defesa, nem no presente recurso, qualquer documento que afastasse os valores apurados pelo fisco. Assim é que tendo em vista que a recorrente não apontou com precisão qualquer irregularidade no demonstrativo do fisco, bem como não comprovou suas alegações nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da 13, não há como tal argumento preservar restaurante absolutamente infrutífero. Ademais do exame dos autos, observa que o interessado afirma que os bens e valores foram retirados dos dados que foram fornecidos por ele e seu irmão quando do protocolo no mandado de segurança. E lá nas folhas 340 consta, de fato, na inicial do seu mandado de segurança, a recorrente aponta quais os bens que a sua genitora possui no exterior que seriam alvo da exigência inconstitucional de CMD, para tanto juntou a declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 17, última transmitida. Nesse sentido, é que não foi comprovado qualquer erro ou irregularidade no lançamento fiscal. Ademais, o AIN é claro ao informar ao contribuinte autuado que o fato infracional é a ele atribuído à falta de pagamento do ITCMD em razão da transmissão causa-morte das cotas de empresas localizadas no exterior, anteriormente pertencentes à sua genitora. E outro lançamento indica claramente o dispositivo infringido. A matéria de fundo é discutida no mandado judicial, portanto, infundadas todas as preliminares. Demais argumentos subsidiários ao mérito não objeto da medida judicial, que é o juro da Lei 10.705, tá? Eu também digo, examinando os autos, conforme já examinei em primeira instância, uma vez reconhecida a existência de concomitância entre a presente demanda administrativa no mandado de segurança, que tramita pela 5ª Vara da Fazenda Pública da capital, Estado de São Paulo, consta da referida decisão a existência de demanda, não afastando a possibilidade da condição de crédito aplicado, que no caso presente, repito, a determinação judicial está com exigibilidade suspensa. Veja-se assim que o lançamento busca cumprir exatos termos do que preconiza o artigo 30 da 13457. Aliás, a decisão recorrida justifica que o reconhecimento da concomitância não impede que a autoridade julgadora analise a demanda administrativa e as questões que divergem na medida judicial. Neste ponto, a análise dessa questão, que diverge entre elas, inclui o exigente das penalidades pecuniárias. A autoridade julgadora informou que ficou demonstrado que não consta dos autos que tramitam perante o Poder Judiciário o depósito do montante integral. Lembro aqui o item 45 da decisão do culto julgador, as folhas 319, não vou ler, e veja-se que o CTN, notariamente o 142, a competência para a concessão de crédito tributário. Então, examino a questão, inclusive, do ICMD à luz do nosso daquele decreto, né? Ainda em que pese a recorrente ter trazido aos autos notícias do julgamento definitivo do RN, que tramita pelo Supremo, que é aquele outro, né? Com a respectiva decisão de modulação e efeitos de inconstitucionalidade e a supressão recursal, ele não juntou aos autos as peças do mandado de segurança, demonstrando o trânsito em julgado da sua demanda judicial. Dessa forma, ainda que se vislumbre a possível impacto positivo para o recorrente quanto ao decidido no RE 85108, tendo em vista que o disposto no artigo 28.2 da Lei 13 é a sua patente renúncia ao direito de litigar na esfera administrativa acerca do mérito da autuação, artigo 30, parágrafo 1º. Conclui-se que o decidido no Supremo não tem aplicação automática pretendida, sendo necessário que o Senado suspensa a execução do ato normativo questionado ou que a recorrente comprove decisão definitiva no mérito favorável a ele, quanto a autoridade administrativa competente declare possível a perda do objeto da presente demanda. E aí eu lembro outra vez aqui o artigo, voltou um P aqui, deixa eu ver, do artigo 28 da 13457, transcrevo, mas não vou ler. Aí, analisando a medida judicial, consta das folhas 114, dela não vejo a inclusão da matéria juro tratando-se de matérias estranhas, portanto, a medida judicial cabendo considerar o artigo 30. Ademais, sem dúvida, visto a interessada na demanda judicial, desaparecerá a existência de juro derrotada. Sem dúvida, estes serão devidos, uma vez que não existindo depósito judicial em garantia do juízo. Assim, quanto aos juros exigidos, cabe ressaltar o fato de que encontra-se plenamente válida, vigente e eficaz
aí a súmula 10, e eu faço o seguinte, eu falo depois lá, que efetivamente, no final, se aplica a súmula 10 reformada. Por quê? Porque o falecimento ocorreu em 2019, ou seja, depois da modificação que nós tivemos lá no dia 1º de novembro de 17, tá? E assim, desta forma, diante dos fatos expostos, não merecem ser acolhidas as apresentadas pelo RO, motivo pelo qual, na parte relativa à existência de concomitância, a razão da exigência judicial, né? Eu não estou conhecendo, não conheço, eu vou até negritar isso daqui e deixar em maiúsculo, negritei. Então, eu não estou conhecendo na parte relativa à medida judicial, tá? Eu só vou colocar aqui para poder indicar o que eu falei embaixo, né? E sua reformulação, mesmo porque o falecimento, fato gerador, ocorreu após 01 de novembro de 2017, ou seja, em 2019, portanto, aplicada a regra da Selic na forma da reformulação da súmula. Tá? Eu vou ler o parágrafo, só porque eu acrescentei, por uma questão de... Assim, quanto aos juros exigidos, cabe ressaltar o fato de que encontra-se plenamente válida, vigente e eficaz a súmula 10 em sua reformulação. Tá? Em sua reformulação. Tá? Mesmo porque o falecimento, fato gerador, ocorreu após 1 de novembro de 2007, quando ocorreu a lei, o decreto que disse que não poderia ser superior e reformou a 3 de 2008, né? Portanto, aplicava a regra da Selic na forma, me perdi aqui, na forma da reformulação da súmula desse tribunal, que explicitamente permite os juros como calculados nesse auto de infração, conforme o artigo 52 da Lei 13. Desta forma, dentre os fatos expostos, não merecem ser acolhidas as razões apresentadas em 7 de RO, motivo pelo qual não conheço do recurso ordinário na parte relativa à existência de concomitância, em razão da existência da medida judicial, e no restante a ele nega o provimento. Aí eu abro aqui, então, súmula 10 reformada. Analisando, por isso que eu disse que eu lá embaixo eu falava sobre ela. Analisando os autos, observa que a data de falecimento do recurso, saber, Senhora Rosa McCaufman, falecida em 23 de 1 de 2019. Portanto, não há de se falar em taxa Selic e aplicação da súmula 10 reformada, uma vez que o fisco utilizou a regra contida no decreto 62761 de 17, a qual já estabelecera a taxa Selic como juros devido ou 1% por fração do mês, na nova redação do artigo 96 da 6374. Tá? Então, não tenho o que falar no juros ou na taxa. Conclusão. Tá? E veja, se eu estou reconhecendo a concomitância, efetivamente, até de forma indireta ou transversa, eu tenho que considerar também, tá, a revisão da exclusão do responsável. Por quê? Porque o próprio responsável está lá na medida judicial. Pô. Conheço do recurso a ele do provimento para restabelecer a indicação do responsável de bem como compaz no artigo 13 da 13, procede da retificação do lançamento fazer constar o artigo 24 do CTN, suprindo a ausência da indicação de dispositivos legais do responsável solidário e restabelecendo dessa forma a responsabilidade solidária. No ordinário, desta forma, diante dos fatos expostos, não merece ser acolhida as razões apresentadas em sede de recurso ordinário, motivo por qual não conheço do RO na parte relativa à existência da concomitância, em razão da existência da medida judicial, e no restante, a ele nega o provimento. É assim que eu voto. Dúvidas?
Esse processo é meio confuso, hein? Põe confuso nisso. Então, dúvidas, muitas Muitas dúvidas. dúvidas. Muitas dúvidas. Mas todas são respondidas pelo doutor Zúlio. Deixa Então, eu ver porque uma coisa aqui o que eu não tô recurso conseguindo. ordinário, ele se limita aos acréscimos, certo? Limita aos acréscimos. Tá? Tem Agora, o processo olha judicial que é anterior. né? Então, tem a Medida concomitância. judicial anterior. É. Não é isso? É concomitância. A concomitância, na verdade, ela acaba abrangendo todo o lançamento. Tá? Ela acaba afastando. Tá? Isso tinha que considerar efetivamente a concomitância e a sua abrangência e a desistência desde o início. Por quê? Inclusive, quanto ao responsável solidário, porque ele fez parte da medida judicial. Então, qualquer coisa que venha a se analisar em relação ao solidário, tá, não é matéria estranha, porque ele está lá na medida judicial. Então, mas isso eu vai acho ser que tem que... lá em cima. Não sei, mas eu acho que em relação à concomitância não pode entrar nem no mérito. Não pode, exatamente. Mas o julgador entrou e afastou o solidário. Mas depois tem um PRJ aí, Júlio. Então. É confuso, tá confuso esse processo aí. Já ficou muito, né? Mas no PRJ, na primeira instância, ele manteve. Aí veio o PRJ mudou. Não, o PRJ ele manteve o imposto. Ele está falando sem prejuízo do recolhimento do imposto. Ah, tudo bem. Mas se tem concomitância, ele não podia nem ter entrado nesse assunto. Foi um deslize na conclusão. Foi um deslize. Isso não... Perfeito. Eu não sei, está confuso esse processo, hein? Mas veja, para todos os efeitos, se tem concomitância, o auto de infração é mantido. O fato de ter concomitância não quer dizer que eu tenho que afastar o imposto, coisa parecida. Quando ele fala efetivamente mantido o imposto, na verdade, ele quer dizer mantido o auto de infração. Mas Zuli, ele tem uma decisão favorável, específica para ele. Mas tudo bem. Eu acho que não podia nem ter entrado no mérito. Se é para entrar no mérito, tem que reconhecer a decisão. Mas, efetivamente, ele tem que manter o auto que ele iniciou. Não. Se tem concomitância, esquece tudo, a não ser a matéria estranha. O Flávio acho que está tentando falar. Concomitância, independente de ter uma decisão judicial favorável ao contribuinte, você mantém o auto, porque ele implica a renúncia ao processo administrativo tributário. Quando há o trânsito em julgado, aí é diferente. Se há o trânsito favorável ao contribuinte, aí o auto de infração cai por inteiro. Mas assim, o fato de ter concomitância e uma decisão favorável ao contribuinte, aqui a gente não pode afastar. Por quê? Tudo bem, mas quando ele entrou, quando foi lavrado, não podia ter sido exigido imposto, porque a súmula, ela fala que você pode cobrar os acréscimos. Doutora Maria Helena, como é que se não tem a exigência do imposto, quando eu vou poder cobrar, então, se a medida judicial cai e diz o seguinte, não, está correto o auto de infração. Não sei, eu tenho minhas dúvidas aí. Como é que eu exijo esse imposto? Ela tinha uma liminar suspendendo a exigibilidade, não podia ser lavrada de imposto. Tanto que ela tinha a suspensão da exigibilidade, não é suspensão da exigência do imposto. É só eu ir lá e judicialmente cobrar. Você não pode... Isso que é. Vamos ver a definição jurídica da Concordo, mas eu suspensão acho que a nossa súmula, ela é... não sei, eu tenho minhas dúvidas. O que você acha aí, Argos? Eu tenho minhas dúvidas aí. Confuso. Veja só, eu acho que está muito confuso. Eu também acho. Mas tem uma questão aqui que me deixa bem incomodado, que é a afirmação e a percepção que ela é real, então não é uma percepção desarrazoada, de que não foi trazido aos autos a informação atualizada acerca da ação judicial proposta pela contribuinte, antes da proposição do presente, da lavratura do presente AIM. Então, eu vejo numa meta-análise, vendo de fora, que o doutor Zuli
assim entendeu. Bom, com as informações contidas no processo a respeito deste mandado de segurança, elas, para mim, são insuficientes, portanto, eu vou decidir. Eu acho... Eu acho que é o contrário, né? Eu acho relativamente complicado nós julgarmos um expediente junto a esse Tribunal de Impostos e Taxas em que há um pronunciamento anterior do Judiciário. Se a questão é este pronunciamento ou o alcance ou a inexistência de uma manifestação oficial sobre o alcance deste processo neste AIM, se isso está verificado nos autos, não vejo problema nenhum, como não vi em um sem número de decisões que tomei ou acompanhei, no sentido de converter o julgamento em diligência para a Procuradoria-Geral do Estado, para que ela, sim, se pronuncie sobre qual o atual andamento do processo, qual é a repercussão do processo neste tema e quais são eventuais outros posicionamentos que a Procuradoria tem a respeito do processo. Por quê? Enquanto falava a recorrente, eu acessei aqui o site, Esponte Próprio, acessei o site do tribunal, e este processo eu não tenho acesso porque eu não tenho a senha do processo. Então, não é um acesso público. O que me faz dizer, bom, das duas, uma. Ou vamos decidir, como assim o fez o relator, dizendo, bom, a informação que está aqui no processo, nos autos, em momento algum, e ele textualmente diz isso, não talvez nessas palavras, mas o sentido é esse, em momento algum comprovou a recorrente que transitou em julgado ou dos efeitos dessa decisão no judiciário, assim, assado. Né? Eu acho prudente, com todas as vênias aqui do relator e dos que entendem o sentido contrário, nós pedirmos um pronunciamento da Procuradoria. Por quê? Olha as dúvidas que nascem. Primeiro, há concomitância? Sim ou não? Segundo, o recurso ordinário deveria ser analisado? Sim ou não, por causa dessa concomitância? Sim ou não? Terceiro, ainda que analisado, em tese ele fala de juros e multa, e a ação judicial não fala de juros e multa, mas fala do principal. Sim ou não? Outra, já tem um pronunciamento do judiciário sobre o principal, dizendo que o principal não existe, portanto não existiria juros e multa. Mais ainda, já tem um entendimento do STF que diz não há incidência de TCMD nesse tipo de situação, dado em sede de repercussão geral. Então, para que não se cometa nenhum avanço diante, talvez, de uma fragilidade de informações quanto a esse processo, se os colegas estiverem de acordo, eu proporia uma diligência para a Procuradoria para ela se manifestar. Se os colegas não tiverem de acordo, por uma questão de economia processual, não vou aqui dar um voto de preferência pedindo diligência se a gente não vai concordar, se a Câmara não concordar. Se ela não concordar, eu vou pedir vênia à presidente para tirar o processo em vista, porque me parecem que essas questões precisam ser esclarecidas. Mas, honestamente falando, pelo menos na minha leitura pessoal, tirar em vista sem essa informação, eu até posso ter acesso ao sistema do TJ com certificação digital do próprio advogado e teria a chance de ver o processo inteiro e tal, mas daí sou eu trazendo uma informação que o contribuinte não trouxe, o que não se recomenda. Seria melhor que a Procuradoria assim o fizesse. Então, eu gostaria de ouvir os colegas, doutor Flávio, doutor Maria Helena, doutor Tony e o próprio relator, o que acham dessa minha posição, porque se sim, eu termino de redigir aqui a preferência. Estou fazendo uma preferência curtinha, de 2 parágrafos. Olha, diante do que foi colocado e das informações incompletas acerca do mandado de segurança, entendo por bem converter para a Procuradoria para que ela se pronuncie sobre exatamente o andamento, sobre os reflexos dessa ação judicial no presente caso, na presente matéria, no presente objeto, e os reflexos no presente caso. O que meus colegas... eu sou mais simpática à diligência. Na verdade, eu coloco 2 coisas. Primeiro, que o próprio contribuinte não trouxe. Segundo, que consta dos autos da medida judicial. Terceiro,
Eu estou tentando abrir aqui porque me parece que eu lembro de algo que... deu zebra aqui, peraí. Eu não sei por que eu não estou conseguindo, porque pelo menos o andamento do processo seria possível, tá? E, não dá para abrir, eu também não não consigo tá, abrir, mas mesmo assim seríamos nós que estaríamos trazendo, mas não é pelo menos a gente recomendado. teria né? uma ideia daquilo que se discute no processo. Mas só um minutinho. Deixa eu tentar, eu estou tentando fazer uma coisa aqui, editar o relatório, antes que caia aqui, porque que ele está me dando um erro de certificado aqui. O problema é assim, eu não consigo entrar no processo para ver as coisas. Esse é o ponto. Também. Assim, você não consegue. Talvez os representantes do contribuinte, como advogados, eles consigam. Não, mas sem dúvida. O problema é que a informação tem que vir para o processo de uma forma em que ela faça parte dos autos, na linguagem do direito aceita no processo administrativo tributário. Quem pode fazer isso? Isso é a Procuradoria do Estado. Porque ela é parte, né? E também tem uma outra coisa. A outra coisa é saber em que ponto está isso, além do objeto. Exatamente. Eu acho que eu sou mais simpática a essa alternativa. Eu dei uma olhada aqui, não parece que haja qualquer coisa específica de impedir de você lavrar o auto. O que parece é que ele está discutindo o principal e que ele tem uma decisão favorável ao contribuinte. Então, havendo uma decisão favorável ao contribuinte, pela não incidência desse imposto, não há que se falar em juros e multa. A gente não pode aqui dizer, chancelar e dizer, ok, foi cobrado de uma maneira preventiva juros e multa, mas se lá foi decidido e eventualmente... Mas o reflexo é objetivo. Do jeito que fizer. Reflexo é objetivo. Se eu não exijo no auto de infração sendo objetivo, se a decisão for desfavorável ao contribuinte, eu perco, tá? Até por efetiva não exigência, tá? A possibilidade de cobrar. Aí, vou lembrar o que eu venda, perfeito, na forma em que ele diz, caducou. Tá? Eu estou tentando, eu queria ver uma coisa, eu estou tentando e eu não consigo. Algumas coisinhas, senhora presidente. Vamos lá. Eu tenho a impressão que a diligência não vai auxiliar muito no andamento do processo para a PGE, porque o auto de infração já foi lavrado com o mandado de segurança previamente impetrado pela parte autuada. E isso já está no próprio relato da infração. Né? Então, ele foi lavrado para prevenir a decadência, com a suspensão da exigibilidade do imposto lançado. Né? Então, do imposto... Então, diante disso, e diante do fato de que é incontroverso isso nos autos, né? Ninguém duvida da existência desse mandado de segurança, muito pelo contrário, esse processo ocorre, se não me engano, em segredo de justiça, por isso que a dificuldade de... Então, não entendi por que ele corre em segredo de justiça. Acessarem esse processo. Provavelmente por conta das informações de patrimônio. Por se tratar de TCMD, e aí tem o sigilo pessoal de cada um dos patrimônio, autores, do patrimônio pessoal. Né? Então, a concomitância ela está dada. Né? Eu tenho a impressão que o fato concomitância ele é incontroverso nos autos. Evidentemente que há uma concomitância com relação ao imposto exigido. O que não é concomitância, no meu entendimento, é juros e multa e a questão objeto do recurso de ofício, que foi a exclusão do responsável solidário. Então, a impressão que eu tenho é que a diligência para a PGE pouco vai acrescentar na discussão que é competência desse tribunal decidir. Nesse sentido, eu acho que o doutor Argos pede vistas para melhor analisar o processo e verificar essas questões de juros e multa e da solidariedade, ou
ou então se julga desde já, porque me parece que a diligência PGE não vai trazer elementos que possam nos auxiliar. Ou seja, na nossa Tony, só numa contra-argumentação hipotética aqui. Enquanto estamos julgando, o processo está tramitando, né? Suponha que ontem, hoje ou amanhã, esse processo transite em julgado. Exatamente. E menos ainda, não se aceite recurso especial nem extraordinário da Procuradoria, pelo simples fato de que a matéria já foi decidida em sede de repercussão geral pelos tribunais superiores. Está decidido. Está decidido, e nós vamos julgar aqui uma coisa que pode ser que esteja decidida e a gente não sabe. É preciso que a Procuradoria diga, está ou não está. Então, mas é justamente esse o meu argumento, doutor Argos. Digamos que hoje, amanhã ou depois, o Judiciário decida qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, já decidiu. É saber se transitam ou não. Especificamente em relação a esse mandado de segurança. É que já decidiu. O TJ já decidiu. O TJ decidiu, mas não transitou em julgado ainda, né? Não sabemos. Então, não transitou em julgado. Isso não tá colocado no processo em lugar nenhum. Na verdade, eu não sei se transitou. É justamente esse o ponto. Nem nos memoriais trazidos pelos defensores da parte, está dito que isso transitou em julgado. Verdade. Então assim, a hipótese de ter transitado em julgado também não nos prejudica, porque a gente não está cuidando do imposto em si. Então, o fato de ter transitado em julgado ou não, até isso, também não nos prejudica. Porque esse auto ele cai inteiro, inclusive juros e multa, se o judiciário decidir que o imposto não é devido. Certo. Então, doutora, a doutora quer falar alguma coisa de fato? Me permite esclarecimento de fato, excelências. Na primeira nota de rodapé do memorial, consta o andamento atualizado do mandado de segurança. Ele foi informado desde a primeira defesa. O processo está sobrestado no TJ, com RE da Fazenda, recurso extraordinário da Fazenda, aguardando julgamento. De fato, ainda não houve o trânsito em julgado, mas, assim, a gente tem diversos processos sobre essa matéria. O andamento que está sendo seguido nesses processos é justamente em decorrência da decisão do STF. Esse recurso extraordinário da Fazenda vai ter segmento negado e o caso vai transitar em julgado. Mas o andamento do processo, ele está colocado na primeira nota de rodapé do memorial e, repito aqui, ele foi trazido em todas as peças do recorrente. As folhas então, aí acho que é vista mesmo, doutor Argos. Então, acho que... As folhas 116 do processo, com a defesa, o contribuinte traz cópia da medida judicial, do mandado de segurança. E o seu pedido é a concessão de liminar, posto que requer... Digne-se a Vossa Excelência conceder liminar para garantir a supressão da exigibilidade. Isso é patente. Consequente determinação da abstenção de qualquer atos impetrados consistentes na inscrição do ITCMD incidentes sobre os bens dos recursos. Isso também é consequência. Então, nem precisaria pedir, né? Garantir o direito de não realizarem retificações ou a declaração do ITCMD. Também é algo que não pode ser feito. Expedir ofício... Quer dizer, isso tudo deixa eu ver numa olhada. Expedir ofício a responsável de juízo da segunda vara da família nos autos do processo número tal para informar acerca da suspensão da exigibilidade. Também é algo que é automático. Determinar o processo de trâmite de segredo de justiça. Por isso que nós não estamos conseguindo ver o processo que foi determinado, foi solicitado e foi concedido. Doutor Flávio, o senhor que está quietinho aí, o que o senhor pensa a respeito? Eu penso que é melhor, se você tem dúvida, mesmo que a dúvida não seja de todos, é melhor contar para a Procuradoria para vir as coisas. Agora, é claro que, pelo que eu estava vendo aqui, estava dando uma olhada aqui enquanto a turma estava discutindo, não há trânsito em julgado. A própria patroa falou que não há trânsito em julgado. Não havendo trânsito em julgado, em relação ao principal, a concomitância. A nossa lei, ela fala para você manter o AIM, porque você perde, ela implica renúncia ao processo administrativo. Infelizmente, a nossa lei, ela não colocou como situação vinculante para a gente a repercussão geral. Então, por exemplo, você
o pessoal fala, pô, você vai manter aqui e tal, mas com certeza tem repercussão geral, vai cair no judiciário. Sim, só que a gente não tem como situação vinculante que a gente pode falar lá e dizer, olha, é inconstitucional, houve repercussão geral. A gente não tem esse recurso. Tem outros tribunais administrativos que eles colocaram a repercussão geral lá, por exemplo. O federal, né, colocou a repercussão geral como um caso... E os repetitivos. Os repetitivos, mas a gente não tem. Então, assim, se você quer ter segurança absoluta, manda para a Procuradoria. Mas, na minha visão, aqui você tem concomitância. Mas agora uma data vênia, muito embora nossa legislação não inclua repercussão geral repetitivo, depois disso, depois da nossa lei, veio o CPC, que vem dos precedentes. Então, eu acho que dá para aplicar. Eu tenho um entendimento particular. Então, veja só, se vocês então acham que seria de bom tamanho, eu vou ler aqui só para a gente discutir se vai ou não, tá? Porque a outra alternativa seria tirar em vista. Eu coloco aqui, só vamos ver o que vocês entenderiam. Pedi preferência à presidente desta quarta Câmara para que pudesse brevemente me pronunciar acerca do expediente administrativo sob relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto, quem desde já rendo minhas festivas homenagens. Frente ao quanto exposto em sede de sustentação oral pela ilustre patrona da recorrente, e considerando as informações inconclusivas trazidas pela recorrente sobre o trâmite do mandado de segurança número tal, em diversos momentos do regular trâmite dos presentes autos, proponho aos meus pares a conversão do julgamento em diligência, para que, em colaboração, possa a ilustre Procuradoria-Geral do Estado trazer aos autos: 1. Informações atualizadas sobre o andamento do referido processo. 2. O alcance do quanto lá decidido em relação ao mérito discutido no presente AIM. 3. Os reflexos jurídicos da decisão dada pelo egrégio STF em regime de repercussão geral, onde julgou inconstitucional o artigo 4º da Lei 10.705, em análise específica do artigo 28 da Lei 9868 de 92, fundamento da exigência de TCMD, do ITCMD em comento. É como eu voto. Então, eu converto para a PGE dizendo, fala aí, vocês têm que falar, vocês são partes, fala o que vocês acham de tudo isso. Olha, eu não morro de amores pela diligência, mas se vocês quiserem baixar nele, para mim, eu acho que ela é inócua. Porque se o próprio contribuinte já deu o último andamento, desculpe-me, eu não vi essa nota de rodapé do seu memorial, tá? Efetivamente, eu fui direto tentar consultar o processo e tive uma barreira. Agora que eu vi por quê, porque eu não tinha lido esse item do pedido de segredo de justiça no MS, então, mas efetivamente ele não foi julgado. Esse caso em específico, pelas circunstâncias e pelo consequente dele, pode até ser julgado favoravelmente à Fazenda, não obstante o andamento do processo. Então, é muito difícil prever e afirmar qualquer coisa. Eu me sentiria mais confortável com o posicionamento da PGE, com todo o respeito ao Dr. Tony e, eventualmente, ao Dr. Rafael Zuli. Eu prefiro também. Não vejo prejuízo. Até porque, no decorrer da diligência, o RE pode ser julgado, né? Prejudicado. Pode ser julgado no momento em que nós vamos discutir na volta. Nós estamos discutindo ele é julgado. É tudo uma caixinha de surpresa. Na verdade, assim, o meu entendimento pessoal é que a coisa começou um pouco torta, eu acho, mas é que, havendo a concomitância, não haveria que se falar nada em recurso, não deveria nem ser conhecido. Mas é o que eu fiz. Eu falei, não analisei o recurso. Não, mas você entrou no mérito. Mas entrou no mérito, Zuli. Você afastou a concomitância, Zuli. Eu não afastei, eu mantive. Eu disse pela concomitância. A minha conclusão é, em razão da concomitância, eu não estou conhecendo o recurso. Eu estou analisando aquilo que não está na medida judicial. E na súmula 108, o próprio contribuinte traz na defesa a medida judicial. Ele analisou as outras questões, mas... Eu analisei o que diz o 30, as estranhas. Isso, estranhas à lide judicial. Eu estou dizendo assim, para dar mais segurança para tudo, porque assim, tem como eu penso, tem como o Zuli pensa,
tem como o Argos pensa, como a doutora Maria Helena pensa, eu sou pela diligência. Porque, assim, para a tese jurídica que outras pessoas que não eu adotem, ela pode ser fundamental para o caso fundamental que ele vai falar. Então, assim, eu fiz essa pequena preferência, são aí 2 parágrafos, é exatamente o que eu li para vocês. A única coisa que eu acho que pode ser extremamente positivo, tá, na diligência, que ela vai demorar até sair. É isso que eu estou falando. Nesse meio tempo. Nesse meio tempo, o tribunal julga favoravelmente a Fazenda a medida judicial. Por exemplo, seria seria extremamente positivo na sua visão, mas pode ser mesmo. Desde que decida, resolve aqui. Eu acho, evita mais problemas. Isso não importa. Importa é como as pessoas... Está certinho para as pessoas fazerem tese. Então, é isso, gente. Pode com todas as vênias aqui, o que eu acho mais prudente. Pronto, é até mais fácil. Aí você tem 3H1 e geralmente eu acompanho o doutor Zuli, mas nesse caso eu vou acompanhar o doutor Argos. Então vamos votar e acho que essa é a solução salomônica aqui, pelo menos mais conservadora ou mais prudente. Então eu vou encerrar os debates? Não que seja a mais correta, mas pelo menos a mais prudente e a mais conservadora. Verificação de quórum. Bom, eu não verifico o quórum. Só o Flávio. Nem eu. Aqui, estou presente. Pronto, cheguei. Iniciar a votação. Então, doutora, por maioria, o processo foi convertido em diligência. Agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Aconteceu, doutor Tony? Não, você olhou assim com uma cara, com uma expressão. Não. Estou mexendo aqui para ver se eu consigo ver todos numa tela só isso. Então, vamos passar para o outro processo? Vamos para o recurso de ofício, Argos? Auto de infração 408-3737, Sofruta Alimentos Limitada, da relatoria do doutor Argos. Isso. Só gravar a sustentação oral, não tem patrono presente. Doutor Argos, a palavra é sua. Presidente, obrigado. Então, mais uma vez aqui, cumprimentando a todos, cumprimentando os colegas da representação fiscal, doutor Tony, doutor Flávio, doutor Rafael e nosso presidente, todos aqueles que nos acompanham aqui. Na verdade, esse caso é um caso relativamente simples, onde se imputou aqui o creditamento indevido à autuada no seguinte método. Ela faria ali processamento de alimentos e aquisição de alimentos eventualmente pré-preparados e faria uso ali de uma alíquota de 8%, determinada aqui pela nossa legislação tributária para esses casos. A questão norte de toda essa discussão mas isso pode ser utilizado em casos de alimentos, vamos dizer, in natura, ou de produtos que não tenham ali as suas características naturais alteradas, de nenhuma forma. É assim que diz a legislação, que dizem aqui N dispositivos normativos, né? E, essencialmente, o que aconteceria 4 produtos estariam envolvidos nessa história toda, quais sejam o milho in natura, as ervilhas e as batatas cortadas em cubos e descascadas, enfim, para fazerem parte daquela seleta de legumes, né? E, finalmente, cenoura também picadinha e por aí vai. Muito bem.
De plano, vocês vão ver aqui na leitura do voto, mas eu só estou rapidamente explicando, em consideração àqueles que eventualmente nos assistam. De plano, não se discute nada a respeito do milho ao se tratar de milho in natura. É inequívoca a condição de ser milho, de não ter tido nenhum tipo de transformação, ponto, essa discussão não se trouxe aos autos. Muito bem. Em segundo lugar, se trouxe a discussão a respeito da cenoura e da batata cortada, limpa e picada em cubos e resfriada, né? Entendimento do contribuinte que não continua in natura, porque não alterou algumas características, entendimento do fisco no sentido de que é claro que houve transformação. Ponto. A questão que se deu e que se trouxe aqui, que foi devolvida ao tribunal, é justamente a questão dada pela julgadora de primeiro grau, que deu o seu posicionamento a respeito do milho, afastando a discussão, que deu o seu posicionamento a respeito da tal batata e da tal cenoura, dizendo, olha, eles foram transformados, sofreram transformação, ok, ponto. É o entendimento dela, concorde ou não o contribuinte, mas que, de maneira absolutamente espontânea, entrou no mérito do ingrediente ervilha desidratada, coisa que, em momento algum, o contribuinte o fez. Então, na defesa do contribuinte, nos pronunciamentos do contribuinte trazidos aos autos, não há uma linha sequer sobre esse tema. O que, eu já antecipo aqui, de maneira bem acertada, fez a representação fiscal dizendo, ok, mas com relação a este tema, exacerbou ali a juíza de primeiro grau, decidindo de maneira ultra et extra petita. Por quê? Porque não foram trazidos aos autos quaisquer argumentos sobre este ponto. Não sei se de uma maneira estratégica, não sei se por um deslize, não sei se por vontade mesmo. O fato é, este assunto relacionado às ervilhas não foi trazido aos autos, não faz parte do pedido, não faz parte da argumentação da autuada. Portanto, eu não tenho como entender de maneira que não seja votou além do que podia a juíza de primeiro grau. Falou mais do que falou a própria parte, ou seja, decidiu muito além do pedido. Como a juíza de primeiro grau tinha reformado a decisão nesta questão relacionada às ervilhas desidratadas, ela afastou da autuação aquilo que dizia respeito às ervilhas. E como este tema não foi sequer trazido pela parte, esta matéria foi devolvida aqui para o tribunal e o meu entendimento já antecipado aqui é no sentido de que, com todas as vênias, andou mal a juíza de primeiro grau a decidir muito mais do que aquilo que caberia ser decidido. Portanto, se ela lá atrás, no primeiro grau, havia desconsiderado, excluído dos autos a parte relativa à ervilha, eu estou restabelecendo para a autuação esta parte. Então, ao final, trata-se de um recurso de ofício, muito bem manejadas as razões pela representação fiscal, que de aqui, desde já, publicamente, eu lanço as minhas homenagens pelo bom manejo das suas razões, e que, efetivamente, este deve ser o entendimento a prevalecer, segundo a minha leitura. Não se falou uma palavra sobre esse tema, se julgou extra petita, portanto, devemos restabelecer a ordem do processo. Qual seja, neste caso, restabelecer a parte que havia sido glosada pela juíza de primeiro grau. Então, acho que mais claro do que isso, só mesmo a leitura dos autos. Se a presidente me permite, eu passo aqui a leitura do voto, dispensando o relatório. Vamos lá. Ab início, destaco os termos encontrados nas folhas 5779 das contrarrazões e recursos de ofício, aviadas pela ilustre representação fiscal, verbis. Ela cita aqui exatamente o que eu narrei e o que aconteceu. A presente decisão limita-se, pois, à análise do recurso de ofício aviado, cujas razões se encontram nas folhas 5777. Rememora os termos da infração ora em discussão. Eu cito a infração número 2, que é a que está aqui em objeto. Merece destaque, quanto bem relatado pelo representante fiscal, as folhas 5781. Eu vou ler aqui. A infração do item 2 do AIN é referente a crédito indevido de ICMS no período de janeiro de 2014 a junho de 2015,
relativa à aquisição de insumos agropecuários, milho in natura, ervilha desidratada, batata resfriada e cenoura resfriada, tendo em vista que, em substituição aos referidos créditos, o contribuinte optou pelo crédito de 8%, nos termos do artigo 1º do Decreto 51598 de 2007. Tomo emprestado como se minhas razões de decidir fossem o lúcido resumo encontrado junto aos parágrafos 27 e 28 do mencionado parecer. Eu cito aqui. Oportuno trazermos à colação a norma supramencionada, qual seja o artigo inaugural do Decreto 51598 de 2007. Cito aqui a questão do decreto. O texto, na verdade. Assim, esquadrinhado, vou aos termos do quanto decidido pelo juízo monocrático, as folhas 5758, pautando-me exclusivamente no que respeita ao item 2 do AIM, dado que não foi devolvido a este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, a matéria afeta ao item 1, vez que reconhecida a procedência da infração nele contida, inexistindo nesses autos qualquer manifestação de insurgência em relação aos termos constantes do R-Decisão que lhes sejam afetos. Pois bem, a decisão de piso trata da infração descrita no item 2 do presente AIM junto aos seus parágrafos 17 a 26, folhas 5765 e 5770. Da sua leitura, lanço luzes sobre a descrição contida nos itens 19 e 20, cujo teor aqui transcrevo integralmente. Cito aqui parte da defesa, da decisão. Destaco estar a discussão pautada no uso indevido ou não do crédito outorgado nas saídas de seleta de legumes composta de ervilha desidratada, milho in natura, batata e cenoura resfriadas, sendo este item, a seleta de legumes, considerado pela recorrente como produto agropecuário. O trato técnico dado à matéria pela ilustre julgadora tributária na defesa de serem os produtos agropecuários aqueles, entre aspas, ligados à agricultura e pecuária e que se apresentam na sua forma primitiva, não tendo, pois, sofrido transformações, afasta de plano qualquer discussão acerca do milho in natura, por razões óbvias. Remanescem, pois, as análises afetas: 1, a batata e cenoura resfriadas, e 2, a ervilha desidratada. No que toca a batata e cenoura resfriadas, faço coro com o quanto disposto às folhas 5766, e de seu conteúdo me aproprio como minhas razões decidir. Eis que a ilustre julgadora de primeiro grau corretamente se escorou na leitura conjunta da letra do inciso 3º do artigo 4 do regulamento, com o quanto decidido pela Secretaria da Fazenda quando da elaboração de resposta à consulta 22381 de 2020 e a decisão normativa CAT 16 de 2009, para afirmar a sua convicção, itens 22 e 23. Eu cito esses itens aqui. Igualmente percussientes são as observações encontradas junto aos parágrafos 29 a 31 do bem elaborado parecer, as folhas 5783, razão pela qual aqui os transcrevo ipsis literis. Cito parte do parecer. Isso posto, tomo como se meu fosse o entendimento dado em sede de primeiro grau quanto aos produtos batata e cenoura resfriadas e cortadas em cubo, eis que sofreram alteração na sua condição de estado natural, não sendo admitido, pois, o crédito outorgado a eles relacionado, consoante descrito na peça vestibular. Todavia, no que tange ao produto ervilha desidratada, curvo-me ao quanto apontado pela ilustre representação fiscal junto ao item 32 de seu parecer, folha 5783, no sentido de ter a ilustre julgadora monocrática com todas as vênias de estilo andado mal ao decidir sobre questão não suscitada pela própria recorrente em sua defesa, fato este a configurar infringência ao disposto no artigo 141 do vigente CPC, que assim dispõe verbis. Eu vou ler aqui. O juiz decidirá a mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Assiste razão, pois, à ilustre representação fiscal quanto à necessária aplicação do disposto no inciso 2, no inciso 2º do artigo 20 da Lei 13.457, em relação a serem incontroversos os fatos narrados da infração contida no item 2 do presente AIM, especificamente no que respeita ao produto ervilha desidratada, eis que não contestados pela recorrente. É como penso. Ipso facto, rendendo minhas homenagens aos entendimentos consolidados pela Egrégia Câmara Superior desta Casa de Impostos e Taxas, no sentido da impossibilidade de deliberação por impulso oficial diante da situação com as especificidades que se apresentam no caso vertente, entendo como imperioso o restabelecimento integral do crédito tributário do item 2 do AIM, nos termos lavrados na exordial. É como decido. Do exposto conheço do presente recurso de ofício e a ele dou provimento, estabelecendo integralmente o crédito tributário no item 2 do AIM 40.83.737, dígito 3. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. Então, acho que ficou claro, né, a decisão ali
dividida entre batata e cenouras cortadas em cubo e resfriadas, que realmente se entendeu não serem aí produtos in natura, ou não serem agropecuários no sentido estrito da letra. E com relação à ervilha, não foi tratado em nenhum ponto, com todas as vênias aí e com todas as homenagens à jogadora de primeiro grau, extrapolou ali aquilo que poderia ter decidido. Então, como eu entendi, acatando aqui as razões da representação fiscal. Ok. Alguém tem alguma observação? Eu já tinha visto o voto. Uma dúvida, doutor Argos. O senhor restabelece o auto de infração como originalmente lavrado? O item 2. Estabeleço o item 2 como originalmente lavrado. Isso, porque o item 1 não está em discussão. Então, ele vai continuar ali da mesma forma como decidido. O item 1 foi mantido integralmente. Exato. E o contribuinte não recorreu, né? Não recorreu. Só tem recurso de ofício. O contribuinte não recorreu. Aí o item 2, que é o que estamos discutindo, ele tem alguns produtos ali, ervilha, batata, cenoura e assim e milho. Exato. E há uma discussão de que se esses produtos, sendo industrializados, ou parcialmente, enfim, de alguma forma manipulados, não são mais in natura e não fariam parte, não diriam a respeito. Sobre esses dois produtos, que não ervilha, batata e cenoura, me parece que o contribuinte reclama só deles, né? Isso, no seu recurso, sim. Só falou, então, na verdade, na sua defesa, né? Isso, porque a defesa. Não houve interposição de recurso, que daí a decisão subiu, cancelou, voltou e não houve mais recurso. Não houve mais recurso, exatamente. Exato. Nem contra razões de recurso difícil. Então, esses três produtos aí que foram afastados na decisão de primeiro grau, na decisão recorrida, que são ervilha, cenoura e batata. Não, ervilha não. Milho, cenoura e batata. Milho, cenoura. A ervilha foi o que ele falou a mais. A ervilha foi o que a julgadora falou a mais. Isso, então, na decisão de primeiro grau, foi afastado ervilha, cenoura... Não, batata, cenoura e milho. Esses foram afastados. Batata, cenoura... Na verdade, assim, afastados entendendo-se como afasta-se a discussão, auto-mantido. Ah, sim, tá. Entendi o que você falou. Então não foi... Tá. Afastou auto-mantido quanto a milho, batata e cenoura. Milho, batata e cenoura. Exato. E tirou do auto de infração, vamos falar assim. Ele só derrubou ervilha, como disse aqui o doutor Flávio. Só isso. Eu tinha entendido outra coisa, doutor. Eu tinha entendido que na decisão de primeiro grau, além da ervilha, tinha afastado outros dois produtos, que agora não lembro se era batata, cenoura... Não, foi mantido. Na verdade, ela afastou a argumentação da defesa, dizendo, olha, não dá para acatar que uma cenoura e uma batata cortada em cubo, limpa, resfriada e acomodada numa embalagem não seja industrializada. Ela é industrializada, portanto, o seu argumento de que ainda são produtos in natura esquece. Né? Entendi. Eu tinha entendido outra coisa. Eu vou dar uma olhadinha aqui no processo mais uma vez, porque eu fiquei achando que tinha afastado mais coisas. Só um minutinho, por favor. Agora, eu fico pensando, não tem nulidade nessa decisão? A própria representação fiscal, no item 35, ele fala, sendo assim, o limite da decisão e o pedido com a sua fundamentação, o afastamento desse limite caracteriza a decisão citra petita, ultra petita ou extra, o que constitui vício que pode acarretar a nulidade do ato decisório. Aí ele lembra o Humberto Teodoro Júnior, gosto muito dele, tratando-se de vício e transcreve. Eu fiquei na dúvida, mas eu também fico pensando, nós vamos voltar isso para decidir isso enquanto nós podemos decidir em ofício? Na verdade, assim... processual. Pois é, na verdade, eu poderia dizer, olha, parte da decisão é nula porque ela falou mais do que devia. Mas vai voltar? Verdade, o que a gente está dizendo aqui, olha, a decisão ela deve ser reformada no que diz respeito a essa parte que ela exacerbou.
Então, eu sou pela celeridade, então eu concordaria consigo pela celeridade. E não seria supressão de instância, porque, bem ou mal, ela examinou e eu O estou contribuinte não examinando. falou. O contribuinte E porque nem o cara- se manifestou, não falou O nada. contribuinte não falou. Não falou, por isso que eu concordaria meio de olho fechado. Seria supressão se a sentença não tivesse falado nada, mas nós estamos julgando exatamente a decisão. Que nada falou, porque que falou, mas nada falou o contribuinte. Então, ela decidiu para afastar O que o contribuinte não pediu para os fazer. valores da ervilha, e nós estamos restabelecendo, dizendo, não, mantenha os valores da ervilha, porque ninguém falou sobre isso. Diga, Tony. Não, acho que é isso mesmo. Eu estava enganado. Eu estava achando que tinha afastado mais coisa além da Não, eu estava vendo a decisão. nessa seleta de legumes aqui. Pois eu é. acabei me confundindo. Desculpa. Daqui a 2 horas é almoço, hein? Boa salada. Esse é o ponto. Isso, na salada vamos lembrar desse caso. Então é isso, gente. Não é um caso complexo, é bem simples aqui. E é só, como a gente dizia aqui, inclusive antes da sessão, é só aplicar aquilo que é correto. Né? Não se pode extrapolar nem para um lado nem para o outro. Vamos Pela acompanhar, celeridade, então. eu vou lhe acompanhar. Vou até fechar as telas que eu abri aqui. Podemos votar, então, gente? Nossa, abri um monte de tela aqui. Eu vou encerrar os debates. Verificar quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade, conhecido integralmente o recurso de ofício com julgamento de mérito provido. Encerrado o julgamento. Dessa forma, encerramos o julgamento do dia 14 de setembro de 2022 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, você pode interromper a gravação, por favor?